Olá, sou o Gustavo, sou aluno de mestrado pelo INPE e hoje vou fazer a apresentação do pôster Caracterização da cerâmica BSDT para sistemas de geração de RF em aplicações aeroespaciais. O objetivo desse trabalho tem como finalidade caracterizar a cerâmica dielétrica BSDT para avaliar o seu desempenho na construção de linhas de transmissão não lineares capacitivas discretas baseadas em redes LC para o uso na faixa de VHF em sistemas de transmissão RF de alta potência, pois as linhas de transmissão capacitivas baseadas em diodos de capacitância variável estão limitadas à frequência de operação de 300 a 500 MHz na faixa de VHF e operam normalmente em baixa potência. A caracterização de novos componentes não lineares tem como objetivo alcançar a faixa de frequência de 1 GHz. A linha de transmissão não linear é uma fonte de geração de radiofrequência que vem sendo investigado há décadas no meio militar e no meio civil. Ela se baseia no comportamento não linear dos componentes quando submetidos a variação de tensão ou corrente elétrica. Os componentes eletrônicos utilizados na linha de transmissão de alta potência são os capacitores e os indutores. E a linha pode operar em baixa potência quando são utilizados semicondutores como varactores como componente não linear, e também pode operar em alta potência quando é utilizado o capacitor cerâmico como elemento não linear. Em comparação com outras fontes geradoras de radiofrequência que utilizam elementos ativos como filamento aquecedor ou uma fonte de alta tensão, essa tecnologia utiliza de elementos passivos de fácil aquisição no mercado, o que resulta na redução do tamanho e massa do sistema. O capacitor é um dispositivo eletroeletrônico muito utilizado no campo da engenharia. Ele é utilizado com mais frequência no armazenamento de carga elétrica, mas ele também desempenha outras funções, como corretor de fator de potência em instalações elétricas, ou até mesmo filtro e diversas outras aplicações. O capacitor é um dispositivo composto por duas placas de metal separadas por um material dielétrico entre eles. O material dielétrico ele atua como isolante e pode vir na forma de gás, líquido ou sólido. E a temperatura tem grande influência nas características do material dielétrico. Os materiais ferroelétricos obedecem à lei de Curie-Weiss, onde a suscetibilidade dielétrica do material varia inversamente com a temperatura, conforme é apresentado na equação 1, onde C é constante, T é temperatura e Tc é a temperatura de Curie do material. O titanato de bário, devido à sua alta constante dielétrica, é um material muito utilizado nesse meio. Ao se elevar a temperatura acima da temperatura de Curie, os dipolos elétricos ficam desordenados dentro do material, ou seja, o material entra numa fase paraelétrica. À medida que a temperatura fica abaixo da temperatura de Curie, os dipolos elétricos tendem a se alinhar na mesma direção, mais conhecida como a fase ferroelétrica. E ao aquecer o titanato de bário acima da sua temperatura de Curie, que era 120 graus, sua célula que antes era tetragonal passa a ser cúbica, conforme a figura abaixo, figura 2. E após a adição de alguns dopantes no material no titanato de bário, foi notado um deslocamento da sua temperatura de Curie. Por exemplo, ao se adicionar 80% de estrôncio, a temperatura de Curie do titanato de bário, que antes era 120 graus Celsius, passou a ser menos 190 graus Celsius. As amostras 0,5 e 20 BSDT apresentaram o melhor fator de não linearidade em C por V, capacitância pela tensão, como mostrado na tabela 1. Por outro lado, a capacitância pela frequência, as amostras 0,5 e a 30 BSDT mostraram uma alta variação de permissividade na faixa de 70%, conforme a tabela 2. Então, os resultados obtidos mostraram que os capacitores dopados com estrôncio e zircônio têm grande potencial de serem utilizados nas linhas de transmissão não lineares, para a utilização de tecnologia aeroespacial, devido à sua alta não linearidade. Uma linha de transmissão não linear pode realizar a função de amplificador e de oscilador de potência RF dentro de um sistema de telecomunicação, como por exemplo em um SAR. O radar poderia ficar a bordo de um satélite ou aeronave emitindo pulsos na direção do alvo, onde o eco dos pulsos emitidos seriam recebidos pela mesma antena. Os sinais são processados e podem criar imagens de alta resolução do alvo. Entre as 3 amostras e os 2 experimentos, a amostra 0,5 BSDT apresentou um resultado significativo e demonstrou ser a melhor opção entre as amostras. Por outro lado, a amostra 30 BSDT obteve a maior porcentagem de fator de não linearidade no experimento de C por F, capacitância pela frequência, enquanto a amostra 20 BSDT teve o segundo melhor valor de fator de não linearidade em capacitância pela tensão.